Virou uma loucura a reta final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ajudou nisso? Claro, o Botafogo proporcionou isso aos seus adversários, mas os seus adversários estão mostrando competência, algo que tem faltado ao Botafogo. Então nós vamos falar muito, principalmente dos 3 maiores candidatos ao título na matemática, porque na bola hoje o Botafogo não é candidato. Na matemática ele é. Vamos falar do momento do Palmeiras, do momento do Botafogo, do momento do Flamengo, dos jogos de ontem, olhar para frente, a loucura que virou a reta final do campeonato. Pro futebol é bom? Eu acho que é. Pro campeonato é bom? Eu acho que é. Pro Botafogo é péssimo. Pro botafoguense é filme de terror que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos olhar por vários ângulos essa reta final, pedindo para você deixar um like, ativar o sininho, né? Conferir se está inscrito lá no canal, ver o sininho se está ativado. Vamos rumo a 140 mil inscritos aí. Falando na rodada do meio de semana, nesses jogos atrasados, o desempenho do pai aqui foi histórico. Eu falo, vocês vêm na minha, vocês se dão bem. Quarta-feira cravamos Cruzeiro e Vasco, empate. Ontem a dupla bateu lindamente o empate em Fortaleza e a vitória do Flamengo no Maracanã. Coisa linda. Vem com o pai aqui. E é o seguinte, tá rolando promoção essa semana. Deixei no primeiro comentário do vídeo o link para você fazer o seu cadastro no site do Aposta Ganha. E eu tô conferindo a promoção que tá valendo até domingo. É isso aí, é até domingo. Você vai se cadastrar, vai colocar 15 lá, beleza? Deposita R$15 para começar a fazer as fezinhas. E aí você vai receber de volta 150% desse valor em crédito para novas fezinhas, entendeu? Então isso é até domingo. Cadastrou hoje, fez lá o depósito de R$15, pega 150% mais até do que os 15 que você botou, vão voltar para você em crédito de apostas. Eles retornam para você em novos créditos dentro do site. Então, pelo amor de Deus, cadastra logo aí, link no primeiro comentário. Vem, só vem, é o meu link que está deixando você na boa. Mas, para aproveitar, é importante lembrar, para aproveitar esse 150% do valor de volta, você tem que colocar o meu cupom na hora de fazer o cadastro do site. Jorge Igor 10, tudo junto. Eu deixei as instruções todas lá no primeiro comentário, tá bom? Não perde essa chance, vem para Aposta Ganha. Bom, classificação do campeonato, agora nós temos mais 4 rodadas. Palmeiras, 62 pontos, 18 vitórias. Botafogo, 61 pontos, 18 vitórias. Flamengo, 60 pontos, 17 vitórias. Importante falar do número de vitórias, porque nesse momento não há um empate em pontos entre eles, entre pelo menos 2 deles, não há, mas pode haver. E o critério de desempate que vem logo a seguir é o número de vitórias. Então, é importante olhar para isso aqui. Os jogos de ontem. Vou falar primeiro do time que venceu. Vou falar primeiro do jogo do Flamengo. Não foi um adversário fácil. Mas, em compensação, a performance coletiva do Flamengo foi uma das melhores que a gente viu nessa era Tite. É muito importante registrar que estamos diante de um início de trabalho. Então, o Tite tomou a virada que tomou em poucos minutos contra o Grêmio. O Tite perde o jogo contra o Santos, que é o adversário que está numa outra briga no campeonato, não é a mesma do Flamengo, de qualidade bem inferior, mas tem um fator expulsão aí que conta, que foi aquele cartão vermelho para o Gerson, exageradíssimo, na minha opinião, lá em Brasília. Mas você vai vendo uma construção acontecer. Então, naturalmente, no início de trabalho existirão dificuldades, existirão problemas de encaixe, problemas de substituições que não vão dar certo, de leituras que o Tite está começando a fazer de um elenco que ele conhece a partir de agora. Ele vinha acompanhando, estudando, assistindo, mas trabalhando com esse elenco é algo recente. Mas a subida de produção coletiva do Flamengo é inegável. Flamengo, algo que me chama a atenção. Nessa era Sampaoli, o Flamengo cedia muitas finalizações aos adversários. Tinha jogo do Flamengo tomar 30 finalizações. Ontem o Flamengo foi, não sei se bastante agredido, mas o Flamengo foi incomodado pela produção ofensiva do Red Bull Bragantino. Foram 19 finalizações do Red Bull Bragantino no jogo. Teve bola no travessão do Sacha no segundo tempo. O Red Bull Bragantino foi para cima do Flamengo. Teve um período ali, no primeiro tempo, mais ou menos uns 10, 15 minutos, de uma pressão alta do Red Bull Bragantino que incomodou muito o Flamengo. O Flamengo teve muitos problemas, muitos espaços dados pelo Mateuzinho. A gente sabe que é um jogador de muita aproximação ao ataque, de bom apoio, mas que deixa espaços na defesa. Tanto que ele é substituído pelo Wesley no segundo tempo e era meio que obrigatório, até porque já tinha um cartão amarelo. Mas, em compensação, se você for olhar, das 19 finalizações do Red Bull Bragantino, apenas 3 foram no alvo.
Então o Flamengo sofria com os espaços ali com o Mateuzinho, sofria um pouquinho com a pressão alta do Red Bull Bragantino no primeiro tempo, mas a sua dupla de zaga, ela não era tão desprotegida assim. A sua dupla de zaga, ela não permitia tantas finalizações no gol do Rossi, como já aconteceu em outros tempos. Então o Red Bull Bragantino chegava, mas esbarrava numa defesa do Flamengo, hoje mais sólida e mais organizada do que foi ao longo do ano, principalmente com Sampaoli. E essa era uma das primeiras melhorias que já se esperava com a chegada do Tite. Pô, o Tite vai arrumar isso aí. Times do Tite não tomam muitos gols. Times do Tite têm suas defesas protegidas. Isso aconteceu ontem, apesar do volume do Red Bull Bragantino, da imposição em alguns momentos de um time que chegou, beleza. A gente aqui, cara, pega aí o top 5 da tabela, a gente é o que tem menos pressão, a gente é o que tem menos obrigação de ganhar, tem menos responsabilidade de ganhar. Eu acho que tem dois lados dessa história. Tem o lado bom de você não ter tanta pressão. Você chega dentro do Maracanã, vamos trocar com o Flamengo, vamos pra dentro. O lado ruim é que às vezes me dá a impressão, por exemplo, o jogo contra o Botafogo em casa, o Red Bull Bragantino faz um gol aos 3 minutos e eu imaginei, acabou, vai passar o trator, vai matar o jogo no primeiro tempo. E ele para de jogar. Toma virada e aí no finalzinho, quando o Botafogo começa a fazer muita cera, ele vai lá e arranca um empate dentro de casa. O lado ruim dessa moeda é muitas vezes faltar um espírito de competição, um espírito de título, um espírito de conquista e até um costume de viver esse momento, né? Uma ambição. É tudo... Não acredito que os jogadores do Red Bull Bragantino, até porque os caras têm 59 pontos no campeonato. Então ninguém faz 59 pontos no campeonato jogando o campeonato com desinteresse, de sacanagem. Claro que não. Mas acho que pode faltar, e isso é algo que pode ser construído ao longo dos tempos, com o trabalho do Caixinha e com até uma nova mentalidade dentro do clube. Você construir essa mentalidade vencedora. Algo que está faltando ao Botafogo e já foi amplamente discutido em vídeos aqui. Então pode ser. Eu acho que o Red Bull Bragantino ele tem um trabalho que o permite sonhar com coisas maiores. Mas o que vai definir, eu acho, isso aí é o tamanho do sonho. É como o Red Bull Bragantino vai colocar, em termos de prioridade, as conquistas esportivas. Porque a gente sabe que é um projeto que tem o objetivo de dar um retorno para a empresa. E tá tudo certo. O futebol também é negócio, mas não é só negócio. Então, se o Red Bull Bragantino um dia conseguir se equilibrar entre os dois lados da moeda, pode ser que a gente veja o Red Bull Bragantino ganhar coisas grandes num espaço de tempo não tão longo assim, porque estrutura tem, dinheiro tem, é muito a coisa do detalhe, né? E você, obviamente, encarar um Flamengo milionário, super vencedor, super acostumado. Você olha o elenco do Flamengo, tem caras ali que ganharam praticamente tudo. Você olha para a beira do campo, você tem um Tite. Isso tem um peso. O Flamengo, ele entra, a meu ver, olhando para o futuro, né? Olhando para a reta final. Deixa eu terminar de falar do jogo, só para não fugir do assunto. E depois eu falo do que eu penso de cada um desses 3 primeiros colocados do campeonato, como eu enxergo, né, o posicionamento nesse momento, a situação, o quadro de cada um dos 3 na briga para ser campeão brasileiro. No segundo tempo, o que faz a diferença para o Flamengo é a quantidade de mexidas e o acerto das mexidas feitas aí pelo Tite e pela comissão técnica. O Pulgar, o Flamengo precisava de um cara como o Pulgar, de uma dinâmica como essa no meio-campo, mas ele precisava descansar também da data FIFA, ele vem no segundo tempo. Já falamos da entrada do Wesley no Mateuzinho, para dar um pouquinho mais de consistência defensiva naquele lado direito. E o que é chave é o Bruno Henrique indo para a direita, sai o Thiago Maia, por ali, 5 minutos depois, sai a jogada, sai o gol do Arrascaeta. Bruno Henrique não tem o costume de ir tão bem na direita como vai na esquerda, não joga tão à vontade por ali, mas o próprio Tite disse na coletiva que isso foi uma leitura da sua comissão técnica, principalmente do Matheus, do filho dele, né, de tomar essa decisão, uma decisão corajosa, arriscada, que deu certo, e aí você tem uma junção do coletivo, de peças que vão rendendo independentemente ali das funções atribuídas a elas do campo, e do individual de um cara que na posição não tem outro igual no continente, que é o Arrascaeta, que faz uma jogada exuberante para dar o gol da vitória ao Flamengo. O Flamengo está muito firme mesmo nessa briga pelo título, e aí eu já posso entrar nesse assunto, porque o Flamengo agora tem um treinador que consegue extrair muito mais do que os anteriores extraíram, e agora é o seguinte também, meu velho, tudo que tinha para acontecer de ruim com o Flamengo no ano já aconteceu, tudo. Tem nada pior agora que possa acontecer do que já foi, do que perder uma semifinal de Mundial,
do que tomar um 4x1 numa final de Campeonato Carioca, do que sair no primeiro mata-mata da Libertadores pro Olímpia, tomando gol de um cara de 1,5 m de cabeça, o cara nem precisou sair do chão. Sim, tudo que é vergonha que o Flamengo podia passar no ano, passou. Show, esgotou. Ele extrapolou a cota, ele transbordou a cota. Daqui pra frente é lucro. Se o Flamengo terminar em terceiro lugar no campeonato, que é a posição de agora, pô, excelente, vão bater palma pro Tite, a vaga na Libertadores estará garantida, porque, recordem-se, quando o Tite chegou, o Tite não chegou agora. A ideia, com certeza, o ideal, o mundo ideal, era o Tite chegar para a temporada que vem. Aí ele faz pré-temporada, reformulação de elenco, indica reforços, monta tudo, bonitinho. Esse era o ideal. Só que o Flamengo não podia esperar, porque não é questão de ser campeão ou não. O Flamengo não estava pensando nisso. Era o risco de não ir nem para a Libertadores. Esse risco estava no ar. Então o projeto Tite ele foi antecipado para evitar uma tragédia maior. Porque aí você soma todas as tragédias anteriores, você termina ficando fora da Libertadores, aí é hecatombe. Então o Tite chegou para evitar essa hecatombe. Se ele conseguir um plus, e que plus? Um título brasileiro? Nossa Senhora, estátua, festa do carro do Corpo de Bombeiros na Presidente Vargas, é isso aí. Se ele não conseguir, o que já foi obtido até agora é fantástico. O Flamengo recuperou a autoestima, o Flamengo recuperou um bom futebol, vários jogadores voltaram a render, o sistema defensivo voltou a melhorar, individualidades surgiram, e é isso aí. E tem uma grande semente plantada para 2024. Ponto final. Então o Flamengo entra leve. Eu acho que dos três entra mais leve. Mais leve que o Palmeiras, eu vou falar por quê. E muito, muito, muito mais leve. Caminhões a menos do que o Botafogo, né? Que é o que dos três aí tem o risco de fazer o maior vexame que a gente já viu na história do Campeonato Brasileiro. Então pro Flamengo, cara, tá de boa. A tabela não é das piores pro Flamengo na reta final. Então acho que considerar o Flamengo nesse momento pro título, acho que se você pegar o que falta de jogo pro Flamengo no campeonato, o mais duro é o Atlético Mineiro em casa. Mas um adversário que o Flamengo pode superar dentro do Maracanã. Então, cara, o Flamengo vai leve dos três, ele tem bola para ser campeão e ele vai mais leve do que o Palmeiras e muito mais leve do que o Botafogo, com muito menos pressão. Excelente o momento do Flamengo, o torcedor tem que voltar a acreditar mesmo, porque é candidataço ao título brasileiro agora, nessa loucura que é o Campeonato Brasileiro. Ah, Jorge, mas pô, um mês atrás era uma loucura falar isso. Era porque o Flamengo ainda não dava esses sinais e porque o Botafogo proporcionou isso aos seus adversários. Não nos esqueçamos disso. Isso não é tirar mérito do que o Tite está fazendo, nem do que o Abel está fazendo no Palmeiras. Os fatos estão casados, tá? Eles estão se somando. Além de toda a recuperação dos rivais, o Botafogo foi quem entregou essa possibilidade de título aos seus rivais. O Botafogo teve 13 pontos na liderança do campeonato. O Botafogo esteve a uma cobrança de pênalti do Tiquinho de matar o jogo contra o Palmeiras em 4x1 e ali praticamente acabar com o Campeonato Brasileiro, mas não fez. O Botafogo, nos últimos 21 pontos, somou 3. 21 pontos, 7 jogos. O Botafogo somou 3 pontos nesse intervalo dos últimos 7 jogos. O Botafogo colocou fogo no campeonato, não quis fazer nenhum trocadilho, saiu ao natural. O Botafogo trouxe de volta todo mundo para a disputa do título. E aí ontem, assisti muito atentamente ao jogo contra o Fortaleza. E pensando no seguinte, até falei isso no De Placa ontem, olha, acho que a data FIFA vai trazer benefícios ao Botafogo. Porque você ficou aí uns 10 dias longe daquela pressão dos resultados, longe daquela repercussão das derrotas, assim, passou, o assunto esfriou, o elenco se isolou, um treinador novo chegou, sabe, vai tirar a pressão. O Fortaleza, se o Botafogo tivesse enfrentado o Fortaleza na data original do confronto, ele pegaria um adversário mais enfraquecido. Tá bom, estamos fechados com isso, a CBF não precisava adiar aquela partida, já falamos tudo isso aqui no vídeo. Mas ontem ele pegou um Fortaleza vindo de pancadas, com pouca confiança, torcida tinha gritado time sem vergonha no fim de semana contra o Cruzeiro, sabe aquele time em lua de mel com a Sul-Americana? A coisa virou. O estádio ontem não recebeu o público que costuma receber nos jogos do Fortaleza. Uma torcida que vem com médias excelentes ao longo do ano, vem lotando, vem carregando. Ontem não era. Até o ambiente do estádio ontem ele estava mais tenso, mais frio. E o Botafogo não conseguiu aproveitar nada. O Botafogo hoje ele não consegue aproveitar qualquer condição minimamente favorável a ele. Ele não consegue, ele não tira benefício, proveito disso. Porque ele não tem hoje um mental acompanhado de um futebol, de um desempenho, que permita tirar vantagem. Ontem, você pega os primeiros minutos do jogo, 80% de posse de bola.
Uma posse de bola totalmente improdutiva. Cuesta pro Adrielson, Adrielson pro Di Plácido, aí volta pro Cuesta, volta pro Adrielson. Posse de bola no campo de defesa sem agredir, sem machucar. Você não consegue ver força, sabe? 10 dias, isolados, cabeça mais fria, vamos lá, vamos mostrar pegada de time que quer ser campeão. Não é pouca coisa, não é pequeno o objetivo que o Botafogo está tentando alcançar no campeonato. Ele quer ser campeão, ou deveria querer ser campeão. Você não enxerga isso hoje, no que os atletas fazem em campo. Eles pensam isso? O Thiago Nunes falou, não, a motivação não mudou, o foco não mudou, tá todo mundo com a mesma pegada. Será? Eu não sei. Não é o que o campo me transmite, não é o que a gente enxerga quando vê os jogos do Botafogo. Dever de casa do Thiago Nunes para domingo contra o Santos, o primeiro, na minha opinião, pegar os caras que não estão rendendo, aliás, ninguém está rendendo, mas tem gente rendendo muito menos, fazer mudanças profundas nesse time. Eu começaria mudando o goleiro do Botafogo, eu começaria mudando as laterais, vai ser difícil, né? Porque o Marçal ontem saiu machucado e o Hugo tomou o terceiro amarelo, não sei o que ele vai fazer. Eu tiraria o Marlon Freitas do time, que não vem justificando a titularidade há muito tempo. Eduardo, a mesma coisa. Tiquinho, sabemos do drama familiar que o Tiquinho está vivendo, mas quando o Diego Costa entra do time, no lugar do Tiquinho, como aconteceu ontem, você consegue enxergar um pouco de agressividade. O ataque do Botafogo muda. Danilo Barbosa tem que ser titular. Sim, eu pensaria, seriamente, quer ser campeão brasileiro? Tá dando tudo errado? O Thiago Nunes não chegou porque estava tudo bem, chegou porque estava tudo errado, né? Quer ser campeão brasileiro? Não pode repetir o que está dando errado, tem que mudar. Eu mudaria metade do time. Mas não é mudar por mudar, é mudar com lógica, o que o campo está mostrando. O Perry está merecendo o banco, o Marlon Freitas está merecendo o banco, o Di Plácido... É o Di Plácido, é isso aí mesmo, não passa mais disso. O Eduardo tá merecendo o banco, o Tiquinho hoje tá. Ah, mas, quando o Bruno Lage barrou o Tiquinho contra o Goiás, você fez um escândalo? Gente, circunstâncias são diferentes. O momento hoje do Tiquinho é um momento de baixa. Eu acho que o Tiquinho tá sentindo a questão pessoal e tá sentindo até agora o pênalti que perdeu contra o Palmeiras. E o Diego Costa entra com vontade. Sabe a pilha do Diego Costa? Às vezes o Diego Costa exagera nesse tom. Tá? Mas sabe aquela pilha do jogador que entra brigando, discute, vai pra cima, a tromba? Ninguém faz isso, só o Diego Costa. E mais um ou outro depois da entrada do Diego Costa. Ninguém mais faz isso no Botafogo. Falta essa gana. Talvez pelo fato de alguns desses jogadores não terem carreiras vencedoras. O Diego Costa tem. Você percebe nitidamente a diferença ali de vontade. Eu não estou dizendo que os caras estão de sacanagem, estão perdendo o título de propósito. Eu não acredito nisso. Vão sabotar o próprio trabalho. Claro que não. Eu não vou comprar isso. Agora, é um fato, gente. É um fato que o Botafogo hoje não é sombra do que já foi no Campeonato Brasileiro. E não é uma queda que não tem só como responsáveis diretores e treinadores que passaram. Os jogadores também são. A cota deles está aí. E ninguém pode dizer o contrário. É só enxergar os jogos. A atuação do Botafogo ontem, para um time que quer ser campeão, para um time que vem com o discurso de contra tudo e contra todos. Adiaram o jogo com Fortaleza, aí vem o Tiquinho. Não, contra tudo e contra todos. Aí você imagina, esse time vai entrar com puta tesão para ser campeão? Não, ele entra do jeito que entrou ontem em Fortaleza. Inadmissível. Com todo respeito, futebol é estratégia, é trabalho tático, é trabalho físico, é mental, é disposição, é entrega, é suar. Futebol é isso tudo, gente. E muitas vezes esse último fator, ele supera os demais. Quando você tem um futebol tão nivelado como o nosso aqui. E o Botafogo não está mostrando isso. O Botafogo não está mostrando espírito competitivo algum na reta final do Campeonato Brasileiro. E vou dizer mais, eu não me surpreenderia se o Botafogo terminar o campeonato sem vencer mais um jogo. Com a bola que a gente está vendo, os 4 jogos, e a tabela não é difícil, hein? Santos em casa, Coritiba rebaixado fora, Cruzeiro em casa e o Internacional na última rodada que pode estar de férias e querendo até ferrar a vida do Grêmio dependendo. Eu não duvidaria se o Botafogo terminasse o campeonato. Não duvido que o Botafogo termine o campeonato sem ganhar mais. Mais um jogo sequer. Não duvido. A não ser que o Thiago Nunes consiga uma revolução e começa por mudar metade do time para domingo. Eu faria isso se estivesse no lugar do técnico do Botafogo. E para fechar o vídeo, o que eu penso do Palmeiras? Tem uma informação que saiu sobre uma possível saída, uma possível transferência do Abel Ferreira para o Catar. E um salário astronômico, contrato da vida. Essa informação saiu ontem. Eu acho que isso pode ser um combustível para o Palmeiras nessa reta final. Se de fato essa coisa está bem encaminhada, eu acredito que o Abel não vai falar disso publicamente, mas é possível que com as lideranças do grupo o Abel tenha um tipo de conversa sobre futuro, e que isso sirva ali de uma motivação para uma despedida. Se realmente isso acontecer,
Eu vou dizer para vocês que eu espero que não aconteça. Eu gostaria que o Abel ficasse por muitos anos no futebol brasileiro. Eu acho que o Abel faz muito bem ao futebol brasileiro. É um dos grandes trabalhos que vimos aqui nesse século, talvez o maior deles, nesse século, dentro do futebol brasileiro. Vou lamentar muito. Não estou falando como torcedor aqui, estou falando como um jornalista, um cara que admira futebol e que assiste futebol. Eu lamentaria muito a partida do Abel. Mas, o que isso pode ter de reflexo para agora? Fazer os caras se fecharem para uma última dança, né? Uma despedida com mais um título, e um título improvável no ano que foi difícil, no ano em que o Palmeiras ficou abaixo das expectativas, no ano em que esse Abel sofreu com a falta de peças no elenco. Eu acho que seria um combustível ali para todo mundo, né? Uma despedida do Abel com o título brasileiro. Então, na bola, o Palmeiras se recuperou, o Abel tomou algumas decisões que melhoraram o time, com mudança de sistema, com mudança de peças, o Palmeiras volta a ser competitivo, tem uma tabela interessante também, e pode ter o fator da despedida do Abel como motivação extra para os caras. Então eu vejo hoje, na bola, o Flamengo um estágio um pouquinho à frente do Palmeiras no desempenho. Na motivação, os dois com a motivação no talo, e o Botafogo não tem nenhum desses dois aspectos para se apegar na reta final. Hoje, acho que beira o impossível, por mais que ele esteja a um ponto de ser campeão brasileiro. Olha que coisa maluca. Beira o impossível hoje o Botafogo ser campeão brasileiro. Por esses aspectos que a gente abordou. O título me parece muito mais para Palmeiras e Flamengo, com o Flamengo tendo uma questão de desempenho um pouco melhor nesse momento e um material humano melhor. Só que o Palmeiras tem uma vantagem de 2 pontos, e sólido como ele é, 2 pontos às vezes viram 20 na mão do Abel. Você imaginar o Palmeiras tropeçando nos 4 jogos, pode acontecer? Pode, mas quando o Palmeiras engata essa aceleração nas mãos do Abel, é complicado segurar. Acho que o título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, e me surpreenderei muito se o Botafogo for campeão brasileiro, com tudo que a gente está vendo hoje. E será a maior pipocada, vexame, fracasso, fiasco, chama lá o nome que você quiser, da história do futebol brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Vamos ver, essas 4 rodadas vão reservar muitas emoções. A galera que está atrás, você descarta o Red Bull Bragantino, descarta o Grêmio, descarta o Atlético Mineiro com 57, eu acho complicado porque o número de jogos agora é muito pequeno, são 4 jogos. E alguns com tabelas muito acessíveis. Eu acho difícil o Palmeiras perder muitos pontos até o final. Acho que o Flamengo tem a chance de ganhar os 4 também até o final. Então ficou complicado para a galera que tem 59. Mas é o futebol brasileiro, né, gente? Emoção teremos de sobra, bastante, até a reta final do campeonato. Mas se você me perguntar, palpite para título, Palmeiras ou Flamengo? Dá para ir nos dois e vamos ver o que acontece. Like no vídeo se você ficou até o final. O que você pensa da reta final? Para você o título fica com quem? Deixa nos comentários. Bom fim de semana para todo mundo. Juízo e tchau.